Shalom Ubrahá. Se você está atento às coisas que o Senhor me mostra, então fui testemunha desta profecia. Como no México tiravam a vida de membros de um grupo de cantores e alguns deles, irmão, eram metralhados, levavam tiros. Deus tenha misericórdia, porque vi como eles eram atacados. Vi um atentado contra um grupo musical daqui do México. Deus tenha misericórdia. Em uma dupla execução a tiros em Zapopan, Jalisco, o vocalista de um grupo de música regional mexicana foi assassinado. E corridos? Uma rajada de tiros foi ouvida em plena luz do dia, vinda do interior de uma garagem de carros, gerando muito... Como você viu, o Senhor, ele já tinha me mostrado coisas que hoje estão se cumprindo no México. Deus falou comigo sobre um grupo musical assim típico nortenho deste país e sobre um vocalista que cairia. Irmão, a saída de um integrante desse grupo, o grupo Enigma. Isso acabou de se cumprir, irmão, porque o que Deus me fala, irmão, assim acontece, assim se cumpre. Falo antes para que as pessoas saibam, se atentem e busquem a Deus. Mas sempre há incrédulos que não acreditam, sempre há pessoas que não acreditam, sempre há pessoas que preferem seguir seus próprios caminhos. E infelizmente, irmão, esse homem perdeu a vida. O vocalista desse grupo, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir o Senhor, eu oro a Deus para que Ele tenha misericórdia. E, uau, irmão, há uma série de profecias que Deus me mostrou. E, bom, esse vídeo eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o link de onde eu profetizei. Isso, irmão, foi há cerca de 2 meses atrás, onde eu disse, irmão, o tempo. E como aconteceria que tirariam a vida, irmão, dessa pessoa dessa maneira e que seria feito, irmão, pelo próprio crime organizado? Deus tenha misericórdia, irmão, desta nação, porque há coisas ainda mais fortes que Deus me falou que iam acontecer aqui. E eu falo as coisas, irmão, com antecedência, eu falo as coisas, irmão, para que as pessoas saibam que Deus está falando. Eu falo as coisas para que as pessoas entendam que é tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo, irmão, de buscar o rosto de Jeová, porque é assim que o Senhor quer. Que busquemos o seu rosto, que voltemos para Ele, que sejamos pessoas que buscam a Deus, que sejamos pessoas que buscam ao Senhor. Mas simplesmente, irmão, há pessoas que não querem buscar a Deus, que não se importam em buscar ao Senhor. E depois, Deus permite as coisas. São os primeiros que estão aqui, irmão, pedindo piedade, pedindo clemência a Deus. Quando eles, irmão, literalmente não tiveram o temor a Jeová, quando eles, literalmente, irmão, não tiveram o respeito ao Senhor para cumprir a sua lei. Como o Senhor assim estava pedindo, irmão, e como o Senhor assim estava exigindo, eu falo as coisas agora, irmão, porque sei que vem dias difíceis, dias complicados, onde ninguém, irmão, vai poder, irmão, dizer que Deus não falou, onde ninguém vai poder recuar, onde ninguém vai poder dizer não, que Deus não disse, que Deus não falou com as pessoas. Irmão, por quê? Estamos em dias difíceis e complicados, e sei que Deus permite isso para que as pessoas se voltem para Ele. Mas nem todo mundo quer se voltar para Deus, nem todo mundo, irmão, quer buscar a Jeová, nem todo mundo quer um compromisso com o Senhor. Porque há pessoas que andam em seus delitos e pecados, e há pessoas, irmão, aqui, artistas, que Deus já deu ultimato nesta nação, aqui tem gente, irmão, que Deus já deu ultimato, para que busquem a Deus e para que as pessoas, irmão, saibam que Deus está chamando sua atenção. No entanto, irmão, tem gente que, volto a repetir mais uma vez, não está aceitando a ordem de Deus. Estão seguindo seus próprios caminhos, suas próprias veredas. E depois que Deus permite essa catástrofe, essa tragédia, irmão, por quê? Porque não ouvem a voz de Deus, porque não ouvem o Senhor, porque se inflamam, irmão. Em seus próprios desígnios, a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas que sua palavra não passará. E o que Deus está fazendo, irmão? Chamando a atenção de muitos para que se voltem e busquem a Ele. Mas não, irmão, há quem não queira buscar a Deus, e como profeta, preciso advertir.
E mesmo que não queiram, continuar dizendo a eles que o que vem por aí não são tempos bons, que o que vem são tempos ruins. E eu digo as coisas, irmão, para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas se voltem para Jeová. Mas infelizmente, simplesmente, irmão, há pessoas que não querem se voltar para Deus, há pessoas que não querem se voltar para Jesus. E o que o Senhor está fazendo, irmão? O Senhor está trazendo juízo às nações, o Senhor está trazendo juízo às pessoas. Por quê? Porque são pessoas, irmão, que não querem, irmão, buscar a Jeová, porque são pessoas que não querem buscar ao Senhor. Dias difíceis são os que vêm, dias adversos são os que se aproximam, dias difíceis é o que vem, dias difíceis, irmão, é o que está para acontecer. E eu choro a Deus para que Deus tenha misericórdia, e eu choro a Deus para que Deus tenha piedade. Mas é que as pessoas, irmão, as pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. E depois dizem que Deus não falou, e depois dizem, irmão, que o Senhor não chamou sua atenção. Depois dizem que o Senhor não chamou sua atenção, que Deus não falou. Que Deus, irmão, Deus está chamando a atenção das pessoas. As pessoas é que não querem buscar a Jeová. As pessoas é que não querem buscar o seu rosto. Eu não vou me calar, eu continuarei falando o que Deus colocou, o que Deus disse pela minha boca, o que o Senhor me disse, que eu diga o que o Senhor me encarregou de falar. Por quê, irmão? Porque é o momento, é o tempo de Deus para as nações. Mas há pessoas, irmão, que isso não lhes importa, irmão, mas eles mesmos serão os que vão cair nessas catástrofes. Porque ignoraram a voz de Deus, porque conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, mas se inflamaram, diz o livro de Romanos, em suas lascívias. E trocaram a verdade de Deus por fábulas dos homens, por mentiras dos homens. Então tem gente, irmão, que ainda fica dizendo se Deus fala comigo, se Deus não fala comigo, se isso vai se cumprir, se isso não vai se cumprir. Senhores, tudo o que Deus fala comigo, tudo o que o Senhor me fala, se cumpre. Irmão, é assim mesmo que acontece, e eu falo as coisas, irmão, para que as pessoas saibam que Deus é real, para que as pessoas saibam, irmão, que Deus está falando, que o Senhor, irmão, está, irmão. Ouça bem, levando as pessoas para que voltem a buscar, para que busquem o rosto de Deus, para que busquem o rosto do Senhor. Para que as pessoas, irmão, abracem, para que as pessoas, irmão, ouçam bem, tomem o Senhor as coisas que precisam tomar. Eu, irmão, peço que você, irmão, por favor, ore, jejue pela sua nação. O povo do México que está me assistindo, porque vem mais juízo, vi mais pessoas caindo, mais artistas que já mencionei em outros vídeos. Muitos vão morrer, irmão, por doenças, outros por ataques, outros por problemas cardíacos e outros irmãos que pertencem ao governo, irmão, serão expostos por Deus, como Deus já me mostrou. Os vídeos se chamam Profecias para o ano de 2026 e para o que resta do ano de 2025. Irmão, quando falo dessas coisas, falo com segurança, porque sei que Deus está falando comigo. Porque sei que o Senhor está mandando uma mensagem para as pessoas. Porque sei que Deus está mandando uma mensagem para o povo, para que o busque, para que volte para Ele, para que volte para Ele. Irmão, há pessoas que não querem buscar o rosto de Jeová, há pessoas que não querem buscar a Deus. E depois dizem que Deus não falou, depois dizem que o Senhor, irmão, não tratou com eles. Depois dizem que Deus não lhes disse nada. Irmão, dizem que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Deus está chamando a atenção das pessoas. Deus está chamando as pessoas para buscar o seu rosto, para buscar a Jeová. Este é o momento, este é o tempo em que Deus quer que o busquem, em que Deus quer que as pessoas se humilhem. Irmão, o detalhe é que nem todos vão se humilhar ou buscar o rosto de Deus. Porque há pessoas que se deleitam em fazer o mal, há pessoas que se deleitam em fazer o que é errado diante de Jeová. E esse é o ponto, irmão, que Deus está irado com o México, Deus está irado com esta nação, e por isso, irmão, é que vem juízo da parte de Deus para as nações. Quando Deus se ira pelo que o governo faz, pelo que o povo faz, a maldade se sente no ar. E você acha que Deus lhe dará flores? Me dizem, só profetiza coisas ruins. Você só diz que vê coisas ruins. Você só diz que vê juízo. Você só diz que vê chegando.
castigo de Deus para as nações. Senhores, Deus também me mostra avivamentos, Deus também me mostra coisas boas, Deus também me mostra coisas bonitas. Mas quando Deus vai trazer um juízo para uma nação, o que eu posso fazer? Eu não controlo isso, isso quem controla é Jeová, isso quem controla é o Senhor, isso não sou eu quem controlo. Se isso é controlado por Deus, o que querem que eu faça? Não posso fazer nada. O único que me resta, como profeta de Deus, é orar, orar e orar. O resto é com Deus. Há pessoas assim que não querem buscar a Deus, não querem buscar o seu rosto, e depois que o Senhor vem... Então quem é o mal? Quem são os maus? Irmão, a gente só está aqui para dar glória e graças a Deus por tudo. É simples assim, e eu, como atalaia de Deus, como atalaia do Senhor. Avisar do perigo é papel do atalaia, que diz: isso está chegando, quem quiser acreditar, tudo bem, quem não quiser, é escolha de vocês. Se esse homem tivesse ouvido o que Deus me revelou, as coisas não teriam acontecido assim, porque Deus me mostra o perigo. Para que as pessoas se afastem, para que as pessoas, irmão, voltem para Deus a tempo, para que as pessoas busquem o reino de Deus a tempo. E Deus não o castigue, e o Senhor, irmão, não permita que caiam nas armadilhas do diabo. Mas o que eu posso fazer quando alguém, irmão, não interessa salvaguardar sua vida? Porque se quisesse salvaguardar sua vida, teria ouvido a mensagem de Deus. E os outros artistas também, irmão, que andam por aí, e os atores que Deus me deu mensagem, e os presidentes, os políticos não querem. E o que eu posso fazer? Eu cumpro como atalaia, eu cumpro como homem de Deus, dizendo o que Deus me mostrou, dizendo o que Deus me disse, que virá, que ocorrerá às nações. Que haja gente que não acredita, esse é o problema deles, que haja gente que não entende, esse é o problema deles. Mas eu tenho que dizer o que Deus está me dizendo, eu tenho que dizer o que Deus está falando comigo, eu tenho que dizer o que Deus colocou em mim, eu tenho que dizer o que Deus está fazendo. Simples assim, senhores. E tem gente que me pergunta: profeta, o que vai acontecer neste país? O que vai acontecer naquele país? O que vai acontecer no outro país? Senhores, eu digo o que Deus me diz, eu digo o que Deus fala comigo, exatamente como Deus fala comigo, exatamente como o Senhor fala comigo. E eu digo, irmão, para que ninguém diga que não foi falado, ninguém diga que não foi dito, porque há pessoas, irmão, que mesmo vendo, não acreditam. Sim, irmão. Há pessoas tão incrédulas que mesmo vendo, mesmo sabendo das coisas, fingem que não sabem, fingem que não entendem. Eles sabendo, irmão, que Deus está irado, que o Senhor está chamando essa atenção deles. Sabe por quê? Porque se são, irmão, pessoas incrédulas, sementes da incredulidade, sementes de serpente, geração de víboras, quem ensinou vocês? Disse João Batista, que acham que vão escapar da ira de Deus? Quem ensinou vocês a escapar da ira de Deus? Tem gente, irmão, que faz e desfaz e depois acha que vai sair impune. Falam mal dos homens de Deus, atacam os profetas, apedrejam os profetas genuínos. Você encontra essa pessoa por aí, como aconteceu com alguém que se aproximou de mim enquanto eu pregava e pediu perdão. Perguntei, por que está me pedindo perdão? Essa pessoa disse que fala mal de mim, porque eu pensei que você era um falso. Mas eu te peço perdão, você é um profeta de Deus, você é um profeta do Senhor. Deus te usa, Deus está com você. Eu disse para ele, eu te perdoo, mas o juízo de Deus vai cair sobre você porque você duvidou, Glória a Deus por sua coragem de se humilhar e reconhecer, glória. Mas há um castigo que ninguém pode tirar de você, porque você não acreditou na voz de Deus, mas há um castigo que ninguém pode tirar de Deus. Os anjos receberam a sua justa retribuição. Ouça bem de Deus, escaparemos nós se negligenciarmos uma salvação tão grande? Me escute ainda. Os anjos, irmão, que se rebelaram, receberam a sua justa retribuição. Ninguém vai ficar sem receber a sua justa retribuição. Quem fez o mal vai colher o mal, e quem fez o bem vai colher o bem. E é simples assim, são dias difíceis, dias complicados, dias adversos, irmão. Mas Deus está atraindo as pessoas para que elas se voltem para Ele, para que depois ninguém diga, olha, a gente não sabia, olha, a gente não entendia. Olha, é que na verdade a gente não sabia se isso ia acontecer, se aquilo ia acontecer. Senhores, Deus tem chamado as pessoas o tempo todo.
Deus tem buscado, irmão, a humildade do povo, das pessoas. Mas as pessoas, irmão, não querem nada com Deus. As pessoas não querem buscar a Jeová ou a Deus, preferem seguir seus delitos e caminhos. É simples assim, meus estimados. E o que digo pode soar forte, mas é isso. As pessoas querem andar em seus delitos, em seus pecados. E não sabem, irmão, que o fim está se aproximando, que dias difíceis estão vindo para as nações. Eu te convido, irmão, a dar like no vídeo, você que está chegando agora, clica no joinha, compartilhe isso com alguém, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Lembre-se de que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Dê like no vídeo, me siga no Facebook, faço a sessão na minha página do Facebook como Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa e no TikTok como Profeta Dione de la Rosa. Eu vou estar orando por você, escreva para nós, lembre-se, nossas redes estão verificadas e em nenhuma delas pedimos dinheiro, nem temos orfanato. Se te enviarem um pedido de amizade no Facebook ou no TikTok, não sou eu, são contas falsas, denuncie e bloqueie. Não temos mais páginas, nem mais contas além de Dione de la Rosa, no TikTok e no Facebook. E no Instagram também estão verificadas. Não se engane, que Deus te abençoe e guarde. Shalom Ubraha.